Me chamo Caio Lírio, sou orientado pela professora doutora Jaqueline Jean Serra. Eu vou te apresentar meu trabalho sobre síntese e caracterização de nanopartículas de paládio de cobre para aplicação na obtenção de cernos biarílicos. Bom, as biarilas são estruturas extremamente relevantes, tanto na síntese orgânica quanto na catálise, complicações que vão de fármacos a dispositivos de geração de energia. Aqui algumas moléculas com agrupamentos biarílicos para exemplificação. Bom, à esquerda, nós temos que, nesse cenário, as reações de acoplamento cruzado, como a reação de Suzuki-Miyaura, são fundamentais. Nessa imagem à esquerda é uma metodologia proposta por Suzuki-Miyaura de como a reação toma-se partida, toma-se iniciativa, utilizando o paládio zero como o catalisador da espécie ativa. Bom, paládio, como podemos ver à direita, na tabela de comparação de preços, tem um valor por grama extremamente elevado. Então, tendo o cobre num sistema bimetálico que tem um valor extremamente abaixo, né, faz-se necessário. Bom, então, hoje os objetivos do trabalho, tanto para desenvolver sistemas catalíticos com paládio de cobre, também para adotar metodologias verdes em consonância com as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estudar o escopo sintético da metodologia desenvolvida. Bom, como método de trabalho, a gente investiga a reação de acoplamento de Suzuki-Miyaura utilizando sistemas catalíticos bimetálicos de paládio de cobre em meio aquoso como alternativa verde para a síntese de bifenila. Bom, a gente usa como método de ativação a utilização do ultrassom, principalmente pelo seu efeito prático, simples. E aqui à direita nós temos um esquema de como as bolhas de cavitação produzidas pelo ultrassom podem ativar a reação. Bom, na utilização da reação modelo, nós temos o acoplamento cruzado entre iodo-benzeno e o ácido fenilborônico, um solvente sendo água catalisado pelo sistema bimetálico de paládio de cobre, dando então o produto modelo, a bifenila. Mas o ponto-chave entra na utilização da hidroxipropil-beta-ciclodextrina, que é uma estrutura extremamente interessante, né? E também ela tem uma funcionalidade de, por sua natureza redutora, de reduzir as espécies metálicas às espécies ativas, dando início ao ciclo catalítico, mas não somente isso, como também as estabilizando. Funciona também como um aumento da solubilidade, já que utilizamos iodo-benzeno, que não é um reagente que é muito solúvel em água, então a hidroxipropilcodextrina aumenta a solubilidade justamente por formar complexos de inclusão, porque funciona basicamente como um nanoreator. Bom, nos resultados nós temos a caracterização espectroscópica por UV-Vis, temos numa solução aquosa um complexo aquoso de cobre e de paládio, e no sistema bimetálico, na caracterização espectroscópica no UV-Vis, nós temos aqui que há um deslocamento na banda, aqui, como podemos ver, e na exemplificação do cobre. Então, no sistema de aqua complexo do cobre, nós temos um pico de 820 nanômetros, enquanto aqui nós encontramos um deslocamento em 813, que na literatura há estudos que corroboram para demonstrar a sinergia metálica entre esses dois catalisadores. Bom, partindo da direita nós temos um estudo metodológico preliminar, que foram feitas diversas análises, mas principalmente eu observo aqui na entrada 1 e na entrada 3. A entrada 1 foi utilizado somente o paládio, 2 mol%, que obtivemos um rendimento de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, e tivemos um rendimento de 80% dessa reação, que seria então a reação modelo. Mas na utilização do sistema bimetálico, utilizando 0,25 mol% de paládio, nós obtivemos praticamente 90% de rendimento. Aqui abaixo nós temos um gráfico exemplificando basicamente a proporção, e também salvo a dizer que todas essas entradas foram utilizando um ultrassom numa frequência de 40 kHz. Bom, como considerações finais, nós temos um bom rendimento na formação de bifenila pela cocatálise de paládio de cobre em meia cor sobre ultrassom, a possível sinergia entre os metais, sugeridas pelos resultados de espectrometria no UV-Vis, os estudos em andamento para confirmar a natureza metálica catalítica da espécie formada e a avaliação em progresso da influência de substituintes nos anéis aromáticos sobre a reatividade do sistema. Bom, gostaria de agradecer à CNPq, ao GESC, meu grupo de pesquisa, e à CEMIC pela oportunidade de apresentação do meu trabalho.